Buenos días. Good morning, everyone. Bom dia a todos, bem-vindos This interesting activity. a esta atividade muito interessante. Eu vou falar em espanhol. Que nos unen de Os maneira que virtual. estiverem online têm interpretação na ferramenta. Quem está aqui, os oradores também têm seus headphones, Desculpe-me. vão Bueno, ter una que usá-los. titula Bom, é uma atividade que se intitula Fideicomissos e Dados Valiosos, Acessíveis e Responsáveis. no puede ser aburrida. Promete ser interessante. Não pode ser aborrecida com esse título tão sugestivo. Como sempre, meus colegas da rede de dados fazendo alarde de sua criatividade. Arturo, Evelyn, muito obrigado por organizar essa atividade e eu gostaria também de agradecer, além de dar as boas-vindas a todos os presentes, em person e virtuais, eu gostaria de agradecer o gabinete de dados do UIU e também dos nossos colegas da iniciativa Cutting Edge, que nos apoiam nesta ocasião e em múltiplas ocasiões. Além do título sugestivo, que vamos analisar depois, temos um painel excepcional e gostaria de agradecer sinceramente a todos os membros do painel que se unem a nós, que fizeram os esforços para estarem aqui, os que estão próximos e os de longe. Esse painel de exceção está constituído de Dominique Duval-Diop, vice-chefe de ciência de dados do Escritório dos Estados Unidos de Ciência e Tecnologia, Peter Fattelnick, ministro conselheiro de Política Econômica Digital da Delegação da União Europeia nos Estados Unidos, e a União Europeia sempre é um componente fundamental para nosso debate. Também temos Haijong Lin, que se associa remotamente da Coreia. Agradeço infinitamente à Coreia e seu governo por todo o apoio que dá ao banco em sua agenda digital. Trabalhamos muito esse tema com a Coreia do Sul. Muito obrigada por se associar a este painel, Haijong Lin. Luísa Medina, vice-diretora de competências públicas digitais. A Colômbia é um país de referência na região em questões digitais, e também os especialistas que vão compartilhar experiências que vão enriquecer muito a nossa conversa. Estivemos conversando sobre algumas experiências. Alex Hutchinson, diretora da Data for Children Collaborative, que se associa a nós a partir da Escócia. Muito obrigado, Alex. Temos muita vontade de ouvir o que fazem para melhorar a vida das crianças. O website é muito impressionante. Matt Gee, presidente de Bright Hive, da Universidade de Chicago. Matt, bem-vindo. E Peter Rabley, sócio-diretor de Place. Bem-vindo, Peter. E nossa querida Mara Balestrini, especialista, líder da função digital do BitLab e paladina dos dados no banco. Mara, muito obrigada. Muito obrigado por associar-se a essa conversa. Steven, não se preocupe, eu não vou assumir a sua função, eu só estou dizendo que esta troca de opiniões vai ser muito interessante. Eu gostaria de compartilhar 3 ideias, digamos, como aperitivo do que nos espera. Eu acho que todos sabemos que os dados são um ativo valioso, muito valioso. O Peter vai contar alguns dos números da União Europeia sobre o tamanho da economia de dados já na Europa. Assim, eu não vou arruinar a apresentação do Peter, ele que faça a sua apresentação. E são um dos poucos ativos onde o valor cresce quanto mais se utiliza. Esta é a especificidade dos dados. Nessa ideia, nós do banco temos uma política muito ativa de que cresça o uso de dados na região, mas temos uma preocupação que, sem dúvida, emergirá na conversa, que é
que a agenda de dados está sendo fragmentada. Há uns que querem abrir os dados, há outros que querem protegê-los, há uns que querem interoperacionalizar, há outros que querem colocá-los no âmbito de políticas de segurança. Há uma fragmentação que queremos corrigir com uma visão integral. Em seguida, a outra preocupação, a saber, o conflito entre abrir e massificar o uso dos dados, mas, ao mesmo tempo, proteger e promover o uso responsável dos mesmos. E quando falamos de inteligência artificial, que não haja viés, que se conforme a princípios éticos. O Peter vai contar que a União Europeia está por aprovar o Artificial Intelligence Act. Daí o valor do título Data Trusts. Nós temos que explorar o potencial de tudo isso. Aparecem na fronteira entre quero abrir e gerar valor econômico, mas, ao mesmo tempo, o dono dos dados não sabe se os dados vão ser utilizados como devem ser utilizados. Daí a palavra fideicomisso, trust, é fundamental. Bom, eu gostaria de agradecer-lhe, Peter, por essa aliança a parceria que temos com o NAU e o Laboratório do Governo para trabalhar nossa agenda digital, Steven, perdão, e passo-lhe a palavra para que lidere a conversa. Stephen. Muito obrigado, Miguel, por nos receber. Muito obrigado, Arturo e Evelyn, por coorganizar isso, e também a Natália do COF Lab, que está aqui. O que eu gostaria de fazer, por favor, podem passar para o próximo slide, é estabelecer, digamos assim, o pano de fundo dos temas que pretendemos abordar hoje. E todos podemos concordar, como já disse Miguel, que estamos no meio da dataficação, que é o resultado da transformação digital. Todos os que fizeram desenvolver a transformação digital não previram que o principal resultado são os dados, massificação de dados. Sempre que são utilizados, eles deixam um rastro. Então, todas as organizações, inclusive governos que se tornaram digitais, são órgãos de dado. O desafio é o volume, a veracidade, velocidade e variedade. Todos esses são aspectos que todos conhecemos agora, mas os desafios principais, como já foi mencionado, é que os dados também podem ser mal utilizados. Então, muito do foco está numa utilização dos dados, mas isso ignora que nós também temos um outro problema, que é aqueles que precisam dos dados, muitas vezes não têm acesso a eles. Então, nós temos cemitérios de dados, porque acumulamos dados. E, assim, o desafio real no espaço é que nós queremos prevenir a má utilização, mas por causa da natureza única dos dados, nós queremos estimular sua reutilização, porque quanto mais são utilizados, mais tem valor, e não apenas nós os usamos, mas reutilizamos. Então, o desafio real na situação atual, que ao mesmo tempo é uma real oportunidade, mas uma dor de cabeça, é como reutilizar os dados, estimular a sua reutilização em outros objetivos ou para outros fins, sem mal utilizá-los, mas também de maneira sustentável, porque nós podemos reutilizá-los, mas também isso há custos envolvidos. Então, nós precisamos encontrar novos modelos sustentáveis para cobrir os custos que, em última instância, podem levar ou podem ser causados pela reutilização. É aí que os data trusts são importantes, ou seja, como começar a reutilizar dados de maneira sistemática, porque o outro grande desafio são projetos pilotos, mas como fazer isso de maneira sistemática, sustentável ao longo do tempo, mas também como fazê-lo de maneira sustentável. E, em última instância, este é o foco que nós teremos durante o restante desta sessão.
Vamos focar em duas partes. Em primeiro lugar, qual é o papel das políticas e qual é o papel dos governos para preconizar e estimular a reutilização dos dados de maneira mais sustentável, sistemática e responsável. Vimos várias iniciativas e temos 4 representantes mencionados por Miguel, que vão abordar a questão de como abordar isso de vários ângulos diferentes, porque não há uma única maneira de fazer isso. É importante ver que vai haver prioridades diferentes que precisam ser enfatizadas e, evidentemente, nós vamos olhar o que é necessário para fazer isso na prática. Nós temos o campo da política, é importante ter isso, porque sem intervenção política é muito difícil permitir boas práticas, e nós também vamos aprender o que é necessário para levar isso à prática, quais são os elementos importantes, algumas das lições aprendidas, e daí nós podemos olhar para algumas políticas que têm que ser implantadas ou promulgadas para acelerar tudo isso. Tudo isso pretende inspirar, porque eu acho que ninguém, na realidade, já resolveu tudo isso. A gente mais experiente ao longo do caminho, e trata-se de aprender uns com os outros para progredir na utilização de dados de maneira a servir o público. Nós focamos a má utilização, mas nós esquecemos da boa utilização. E bom, isso é suficiente como introdução. Eu só vou usar poucos slides, o próximo. A primeira parte, como eu disse, diz respeito a políticas, e já mencionei isso. Eu não preciso apresentar os membros do painel de novo, então, por que não passamos diretamente ao debate, começando com Dominique, que é vice-chefe cientista de dados, que o conceito de cientista de dados também é um conceito interessante. Uma pergunta para Dominique. Sua experiência no ambiente atual em que trabalha, porque os Estados Unidos têm uma variedade de iniciativas, ou teve nos últimos anos, que, digamos, pavimentaram o caminho para as agências aprenderem mais e utilizar dados de maneira a respaldar as políticas que elaboram, e também você tenta promover o uso de dados no governo. Então, como é que tudo isso se desenrola, Dominique? E você poderia nos dar mais informações a respeito de algumas prioridades do governo atual? Muito obrigada, Peter, Miguel e a todos que estão aqui presentes ou online. É um privilégio representar a política de dados e a ciência de dados. Você falou de algumas políticas e leis que foram promulgadas, e há uma série de iniciativas tomadas já há alguns governos que transformaram dados uma prioridade nas nossas tomadas de decisão. Mas, mais recentemente, e na administração Biden-Harris, nós levamos isso a um outro patamar em termos de implantação dessas leis sobre evidência e várias outras iniciativas. Então, o ímpeto atrás da estratégia do governo federal são essas novas ferramentas e tecnologias que o setor privado motiva e leva adiante, mas nós queremos cooperar no governo federal, e nós vemos isso como uma oportunidade de melhorar os serviços públicos e melhorar a elaboração de nossos programas para o benefício do público. Nós também temos várias agências, vários órgãos que ao longo dos anos vêm se dedicando a atividades motivadas por dados, por exemplo, o Ministério do Interior, dos Transportes, o Ministério de Serviços Humanos, todos trabalhando, investindo tempo e recursos para usar os dados de maneira diferente. E por causa disso, nós vimos muitas atividades em silos, digamos assim, onde as agências aprenderam muito e
E há uma oportunidade para compartilhar isso. Então, há duas instâncias em que a estratégia federal de dados se dá. Nós queremos alavancar o conhecimento adquirido e nós queremos integrar todos esses esforços por todo o governo, porque haja constância, coerência, interoperabilidade e que as melhores práticas sejam compartilhadas por todos os ministérios. Então, nós criamos a estratégia federal de dados e temos uma visão para como as agências devem usar e gerir esses dados. É uma estratégia de 10 anos que pretende atingir uma série de resultados e, no final disso, nós esperamos ter uma abordagem integrada que vai permitir práticas de dados robustas que vão se tornar parte da cultura das agências. Como nós fazemos isso? Através de práticas padrão para o uso coerente de dados por todas as agências. Nós queremos um bom uso dos dados coletados, dados administrativos, além de dados estatísticos, e nós queremos também abrir tudo isso ao público para que eles possam responsabilizar o governo federal pelas metas estabelecidas. E nós temos também 3 princípios diretores: elaboração consciente, governança ética e promoção de uma cultura de aprendizagem. Essa estratégia federal está organizada à volta desses três temas, e nós temos uma série de 40 práticas que estamos encorajando as agências a implementar ao longo desses 10 anos. Então, evidentemente, é uma prioridade garantir a prática, na medida em que nós avançamos com uma coleta de dados coerente e confiável. Nós queremos preencher as lacunas de capacidade, porque as agências vêm fazendo as coisas de uma certa maneira há muito tempo, e nossos recursos humanos estão num momento chave para implantar essa estratégia de dados e mudar a cultura, ou seja, é preciso investir na sua capacidade, proporcionando oportunidades de treinamento. E, além disso, facilitar o compartilhamento de dados e compartilhamento de práticas por várias as agências, criando comunidades de prática onde as pessoas possam interagir informalmente e compartilhar. Nós tivemos o desafio de Covid, que minimizaram as oportunidades de interagir, mas também abriu oportunidades através de reuniões por Zoom, webinários, etc. Então, nós continuamos também a realizá-los. E nós pretendemos dar oportunidade para demonstrar como utilizar dados de maneiras que levem à ação. Então, nós queremos criar uma cultura de avaliar nossos programas em termos de seu impacto e fazer mudanças com base nos resultados dessas avaliações. Há ações de longo prazo, mas há também análises de curto prazo muito sofisticadas que podemos implantar para informar mudanças em tempo real em políticas ao longo do ciclo de vida dos programas. Então, desenvolver projetos pilotos onde possamos demonstrar onde isso pode ocorrer e implantar isso pelas agências federais. Mais uma vez, tornando os dados acessíveis também ao público. É isso que nós estamos pretendendo em termos de estratégia federal. Obrigada, Dominique. 2 perguntas agora, a continuação, antes de passar para o Peter. Uma seria, por favor, você poderia nos contar um pouco mais sobre, bom, o que é interessante sobre a lei de evidências é que todas as agências devem enviar um conjunto de perguntas ou falar sobre as áreas que querem explorar mais, algo que não existia no passado. Havia um foco nos dados, em replicar os dados, mas sem definir o propósito para o qual eles seriam necessários. Uma inovação interessante com relação aos dados nesta lei de evidências de provas. É interessante ouvir um pouco sobre isso. E, em segundo lugar, houve também, nos governos atuais, há também um impulso com relação à igualdade e o papel dos dados nas estratégias que visam promover uma sociedade mais igualitária. Muito obrigada. Obrigada. Bom, na agenda de educação, de aprendizagem, na verdade, eu diria, tem um papel crucial nesse processo de mudança e na forma de pensarmos em nosso trabalho. Nós não vamos simplesmente fazer coisas, implementar programas, porque as coisas sempre foram feitas dessa forma
esta nova agenda de aprendizagem, bom, temos as agências implementando e adotando agendas de desenvolvimento que estão trabalhando para também contratar mais diretores de avaliação. Temos agora a unidade, o escritório de avaliação, a administração também de serviços gerais, que também foi criada a unidade de ciência e tecnologia. Temos o subcomitê do conselho, que vem também produzindo evidências e fomentando a educação. É o subcomitê com representantes de diversas agências, uma oportunidade também para fomentar esta agenda de educação. Temos agências que são líderes também, que vêm promovendo a educação e a avaliação. Tem a Childhood Corporation, a International Development Agency, vem produzindo evidências, e as evidências estão à base, na verdade, dos seus programas. Levam em consideração todas as questões para avaliar impacto, para criar a agenda, o currículo, base programática, e assim é importante compartilhar tudo isso com outras agências. Com relação à sua outra pergunta, relacionada com a igualdade, no governo Biden, temos uma prioridade realmente neste âmbito. Desde o primeiro dia, o presidente Biden aprovou a ordem executiva para promover estes serviços federais para as comunidades carentes, subatendidas, e assim, desde o primeiro dia, as agências vêm também, através desta medida provisória, avaliando os programas. E agora as agências têm que realmente criar um plano para avaliar como a educação poderá ser usada para promover igualdade entre comunidades carentes, desatendidas em nosso sistema. E para isso é preciso produzir dados, ter uma cadeia realmente de abastecimento de dados, digamos assim, robusta. Os dados têm um papel crucial nesse processo. Precisamos de dados sobre orientação sexual, gênero, deficiência, raça, etc., em diversas áreas geográficas e que possamos monitorar ao longo do tempo. E assim, todos os grupos e comunidades poderão ter acesso aos serviços públicos com igualdade, com equidade. Assim saberemos quem está ficando fora, que vozes não estão sendo ouvidas. E esses são os dados equitativos, como nós os chamamos. Assim, a medida provisória também criou o grupo de trabalho de dados equitativos. O grupo vem identificando as ineficiências em nossa infraestrutura, na forma como coletamos dados. Temos uma estratégia também para melhorar essas práticas, estão relacionadas com dados equitativos, para avaliarmos se nossos programas estão realmente produzindo resultados justos e imparciais para as pessoas, para as diversas comunidades. Assim, mais uma vez, temos estes programas que vêm orientando o nosso trabalho. E um exemplo em particular, que é muito simples, como eu mencionei anteriormente, temos uma análise orientada à ação, muito potente. Temos um programa, por exemplo, que é a Lei de Infraestrutura, que foi aprovada em novembro de 2021 pelo governo Biden, que alocou 3 trilhões de dólares em financiamento, 5,3 bilhões para novos programas. As agências realmente têm que contratar muitas pessoas, têm que aplicar esses recursos adequadamente, como ter certeza que aqueles que jamais receberam recursos públicos tenham acesso. Precisamos, para isso, realmente atingir diferentes públicos. Com essas ações realmente de base. Muito bem, temos 7.000 pessoas ainda desatendidas, ou 5.000 pessoas que já foram atendidas e estão bem, mas o importante é chegarmos às comunidades que não participaram ainda destes webinars. O primeiro passo para acessarem esses recursos é que essas comunidades tenham acesso à informação. Uma análise muito simples. Todo mundo hoje usa Zoom. Não é a plataforma Zoom. Dados de registro na plataforma Zoom também podem ser usados. Eles todos são estruturados da mesma forma. Na minha equipe, nós, então, vamos
na verdade, colaborar com agências para definirmos como vamos analisar esses dados rapidamente, com rapidez, de maneira relevante, identificar os dados sobre equidade para identificarmos que comunidades não estão sendo atingidas, alcançadas. Com essa informação, poderemos, em tempo real, ajustar essa estratégia para incluir pessoas que não conseguiram ainda participar. Já fizemos isso diversas vezes antes e desenvolvemos, inclusive, ferramentas gerais para realizarmos essas análises e tudo isso estará no GitHub, para que todos possam acessar as informações e usá-la. Temos a agência e, claro, os governos estadual e federal terão acesso a tudo isso. Será uma forma descentralizada de levar esse programa a diversas partes. São alguns exemplos. Muito interessante, realmente poderíamos continuar falando por muito tempo sobre este assunto tão interessante, essas ações tão importantes. Agora preciso passar a palavra ao Peter. Sabemos, bom, pelo menos em minha opinião, que falamos do que o governo pode fazer dentro do governo. Na União Europeia também, vocês vêm desenvolvendo políticas, desenvolvendo um ecossistema de dados, economia de dados em toda a Europa. E liderando esse processo, gostaria muito de ouvir da sua parte como este processo vem avançando, em sua opinião, quais são as diversas iniciativas que estão avançando e que novas iniciativas também estão sendo desenvolvidas. Começamos, claro, sempre olhando para a demanda e oferta, o que está disponível, né? Bem, obrigado pela pergunta. Vemos que no início ouvimos um pouco sobre essas ações, mas quando falamos de pesquisa pura em uma organização, falamos, claro, de confiança, que é muito importante. Durante muitos anos, diversas questões foram analisadas. Hoje sabemos que 70% dos cidadãos não confiam nas tecnologias digitais que estão disponíveis, e isso é consistente em toda a Europa e nos Estados Unidos já. É o caso há muitos anos, e não é exatamente uma boa base, uma boa fundação para construir uma sociedade digital, uma economia digital, se a população não confia, não é? Então, como construir essa confiança? Como criar essa confiança? Não é realmente um passe de mágica. É muito importante pensarmos em como construir a confiança, conquistar a confiança da população ou nos automóveis. Como que podemos construir automóveis confiáveis construindo automóveis de qualidade, não é? Portanto, falamos de uma combinação agora de ações de governo, com normas, que fomentem a inovação, a interoperabilidade, atualmente a tecnologia, que haja também uma comunicação com a sociedade civil para construir confiança, o que é um pouco frustrante, que já sabemos de tudo isso há muitos anos. Na Europa, temos políticas de dados abertos, de governo eletrônico há mais de 25 anos, ou seja, é algo que já existe há muito tempo. E fizemos alguns avanços, porém, não avançamos como poderíamos ter avançado com relação à economia digital. Um estudo recente revelou que 80%, 80% de todos os dados coletados nunca são usados sequer uma vez. Ou seja, vivemos em um mundo de dados, no entanto, muitas vezes nem sequer vislumbramos esse mundo, nem sequer temos acesso a esses dados, não usamos esses dados. São questões muito importantes que devem ser tratadas. Temos também um ponto muito importante das políticas de dados. Os governos têm que realmente olhar para isso, é a proteção de dados. Nós subestimamos realmente o fato de as pessoas se sentirem relutantes de trabalhar com dados, usar dados, quando não há realmente clareza como esses dados serão usados. E qualquer dado que seja, não importa qual seja, qualquer dado que for, precisa ter uma descrição de como vai ser usado. Os dados em si não têm utilidade alguma, são um dado. Os dados precisam estar atrelados a uma descrição do uso final. É assim que poderíamos construir confiança. Como esses dados serão usados, com uma descrição clara. E precisamos criar modelos que implementem esta fórmula sistematicamente para que as pessoas realmente tenham acesso e usem isso. Nos últimos 2 anos, quando passamos de políticas abertas de dados abertos, para uso de dados privados.
corporativos ou saúde. Ou seja, nos debruçamos sim sobre o arcabouço regulatório e projetos de inovação. Não podemos regulamentar o mercado, temos que regulamentar o mercado da inovação também, para que sigamos inovando. Tem um exemplo prático da Europa. Pensamos, por exemplo, em dados da área de saúde. Com a pandemia, todos, claro, nos debruçamos também sobre isso. Nós criamos um enfoque regulatório que também esclarece como os dados serão usados em toda a Europa, com a LGPD da Europa, e ao mesmo tempo temos os Data Lakes de saúde, lago de dados de saúde para a população. Temos também os dados, os conjuntos de dados europeus disponíveis para as organizações públicas, privadas. As empresas também participaram desse processo, vêm desenvolvendo ferramentas e meios para que esses dados sejam usados e estamos também trabalhando com um grupo europeu, uma iniciativa europeia, que vem também trabalhando com essa questão, dando fórmulas para lidar com falta de transparência, de interoperabilidade, com integração. Não queremos mais ter esses silos, essas ações isoladas. Muito obrigado, Peter. Eu gostaria também de fazer uma pergunta aqui para dar continuidade a essa discussão. Falamos sobre a lei de dados e os dados privados. Temos aqui também o compartilhamento, não é, de dados públicos e privados entre governo e empresas. Você poderia elaborar um pouco mais sobre o que está sendo proposto? Pois geralmente falamos da próxima geração de políticas de dados, há muitas políticas que estão, sim, surgindo e tendo acesso a dados, mas falamos também dos ativos, dados como ativos na sociedade. Esses dados estão como ativos no setor corporativo. Como poderemos, então, mostrar à sociedade que todos podem se beneficiar desses dados, não é? Estou muito interessado em ouvir sua opinião. Quais são as propostas atuais e como se relacionam com esses espaços de dados? Parece uma pergunta fácil, mas ela é realmente muito complexa, é uma área muito complexa. Quando um governo tenta acessar os dados de empresas, pode ser por diversas razões. Uma delas, por exemplo, é porque há uma crise que envolve uma empresa, claro, na aplicação da lei, e tem realmente diversos casos em que esses dados já foram exigidos por parte das autoridades, eles tiveram que abrir os seus dados. E há também as situações que não são uma crise. Criamos também estruturas para governos interessados em dados corporativos, como, por exemplo, dados relacionados com transportes, com setores de transportes, na Europa, o setor privado de transporte. Qual seria o mecanismo para terem acesso a uma parte dos dados, pelo menos do setor privado de transportes? Quais seriam as políticas de transportes no caso? Ou seja, em termos técnicos, podemos lidar com isso com certa facilidade, mas implementar isso, transformar isso em aplicativos, aplicações ou dashboards, painéis em uma capital da Europa, é algo complicado. Ou seja, em primeiro lugar, temos que criar um arcabouço regulatório mínimo, sabermos o que pode ou não pode ser feito, e ao mesmo tempo, você falou do Data Lakes e TAIEX, é preciso também desenvolver essas tecnologias. Já foram desenvolvidas muitas coisas, mas é surpreendente vermos também que realmente uma parte muito ínfima dessa tecnologia é transferida entre fronteiras. Existem coisas que realmente acabam não funcionando, não são suficientemente confiáveis no final das contas. Este é um elemento, portanto, da Lei Europeia de Dados. Teremos clareza sobre esta posição. E, como sempre, a mentalidade europeia, vamos falar com todos os atores, implementar algumas regras, mas na verdade, essa abordagem legislativa, na verdade, acaba adotando tantas opiniões que muitas pessoas se sentem frustradas. Se pensássemos no que deve ser feito, iríamos além do que já foi proposto pela legislação europeia, que literalmente é algo muito básico. Muito obrigado. Podemos voltar a este ponto também nas perguntas e respostas.
Agora, gostaria de passar a palavra à Luísa, que está conosco online. Ela já foi apresentada, ela representa o Ministério de Tecnologia e Informação e Comunicação da Colômbia. A Colômbia, como sabemos, é um país considerado modelo no que diz respeito à tecnologia e comunicação. Portanto, Luísa, estamos muito contentes por poder ouvi-la sobre o estado das coisas, falando de Open Data, dados abertos e da transformação que vem acontecendo na Colômbia nessa área de comunicação, tecnologia e comunicação. Obrigada, Luísa. Hola, ¿cómo están? Pues primero que todo, Olá agradecerles por esta amable a invitación. todos. Gostaria de agradecer o convite para falar deste assunto, que realmente é apaixonante para mim. Eu também gostaria de cumprimentar a todos em nome de nossa ministra e diretora de governo digital, que não pôde estar conosco hoje. Ela gostaria de estar aqui, mas não tinha agenda. Mas apenas, então, para aqui dar esse panorama do longo caminho que estamos percorrendo na Colômbia em direção aos dados abertos, esta iniciativa Dados para Tomada de Decisões parte de nossa política de governo digital. A política tem por objetivo, um objetivo muito importante, impactar a qualidade de vida de nossos cidadãos, promover a competitividade do país através dessa transformação. Essa linha de ação está baseada em dados, e assim queremos promover o desenvolvimento econômico e social de nosso país, impulsionado por dados, entendendo dados como uma infraestrutura, desafios estratégicos através de mecanismos de governança para o acesso e troca de uso de dados. Assim como vemos neste slide, a governança de dados seria uma ponte na política de governo digital, onde queremos justamente fortalecer essa linha baseada em dados. E é fundamental para isso articular, sim, as normas, as diretrizes para chegarmos ao lugar onde estamos nesse momento, porque foi um longo caminho que percorremos e assim como vimos. Sem essa política, não será possível implementar essas iniciativas. Na Colômbia, estamos desenvolvendo a iniciativa Dados Abertos desde 2008, quando aderimos à Aliança para o Governo Aberto, essa parceria. E desde 2014, temos a Lei de Transparência, que foi que abriu as portas do nosso país para uma outra realidade quando falamos de abertura de dados. Essa lei começou com o ponto de, bom, seria obrigatório abrir os dados no país, e começamos assim a compartilhar ferramentas no portal de dados abertos, onde disponibilizamos essas ferramentas, onde há mais de 120 mil entidades públicas. Compartilham mais de 7 mil pontos de dados. E assim, surgiram todos estes questionamentos que foram feitos aqui também. Ou seja, para que abrir os dados? Eu preciso que isso se transforme e que tenha impacto e valor econômico e social em nosso país. Em 2020, assim, com a pandemia, com a Covid-19, essa necessidade de acelerar esse processo ficou ainda mais clara, mais forte, para usarmos a informação não apenas público, sino también entre los diferentes actores del sistema de datos que de governo, mas entre os diferentes atores do sistema de dados que começaram a explorar e compartilhar dados de forma mais aberta entre os setores público e privado. E assim, com este decreto, foi elaborado o Plano Nacional de Infraestrutura de Dados. Nós desenhamos, então, um mapa de rota e, neste arcabouço, estabelecemos que começaríamos a validar novos modelos de compartilhamento de dados, modelos inovadores, como, por exemplo, Datacom, Data Marketplace, que são modelos incipientes em nosso país. Nós não conhecíamos, não tínhamos conhecimento sobre essas questões e, nesse sentido, começamos a explorar, integrar os dados e trabalhamos com uma consultoria inglesa, marco do convênio com a CAP, o departamento também, exploração de dados. Oxford Insights, a consultoria nos orientou. Então, nesse piloto de
compartilhamento de dados, e eles escolheram um setor estratégico, que é o setor de agro. Este piloto de compartilhamento de dados, tivemos uma questão muito importante. Os diferentes setores de agro, não apenas o público, mas também os setores privados, e compartilhariam dados, informações relacionadas com indicadores de risco de mercado, financeiros e climáticos, e isso visando unir esforços entre estes atores do setor para administrar a gestão integral dos riscos agropecuários, para que eles compartilhassem dados de forma a começarem a utilizar essa informação para gerar valor público, produtos, análise de dados, novos processos, para que pudessem junto abordar esse problema no setor agropecuário. Estamos na etapa a etapa de desenho foi desenvolvida no primeiro semestre do ano. Hoje estamos na fase de implementação deste projeto piloto e estamos definindo as diretrizes de como estes diversos atores vão atuar no processo, quais serão os papéis de cada setor. Isso, ou seja, criando um sistema de governança para o compartilhamento de dados. Alguns dados já estão sendo compartilhados abertamente no site, outros estão sendo compartilhados através de nossos modelos de interoperabilidade. Então, este foi um trabalho, um projeto onde começamos a conhecer melhor os diferentes modelos. Oxford Insights foi a consultoria escolhida, pois eles já haviam também desenvolvido este modelo de compartilhamento de dados, que seria totalmente inovador para a Colômbia, e foi a consultoria contratada para compartilhar conosco toda a sua experiência. Eles fizeram um estudo de mercado, selecionaram este caso de uso e o estado da arte, digamos, foram recomendações de governança para este piloto. Aqui temos muitas lições aprendidas com este processo e, em primeiro lugar, e muito importante, eu diria que é crucial essa articulação com especialistas na área. Como eu disse, foi algo totalmente novo para a Colômbia, e essa articulação da consultoria inglesa, em diversos projetos e modelos, teve um papel-chave para começarmos a trabalhar com este modelo inovador. Nós já vamos realmente explorar os dados a um nível maior do que já fazíamos antes, muitos anos na Colômbia, e assim tivemos essa oportunidade de envolver novos atores, estes modelos de compartilhamento de dados, permitindo acessar e explorar os dados para o bem comum, não é? Os modelos de Datacom. Bom, podemos voltar, por favor, para o slide anterior, rapidamente? No slide anterior, vemos aqui todo o arcabouço regulatório, todas as etapas que nós passamos na Colômbia, visando justamente este fim. Primeiro, começamos com a Lei de Transparência, 1712, depois para a COMPAS, a política pública de exploração de dados. Começaram a dizer, bom, agora é o momento de explorar todos os dados públicos, não apenas estruturados, mas também semi-estruturados, não estruturados. E depois, então, surgiu esse COMPAS de reativação econômica, para que começássemos a experimentar com novos modelos de compartilhamento de dados, e foi quando a consultoria realmente definiu que o país deveria ter um mapa de rota, este plano de dados, plano nacional de infraestrutura de dados, e um decreto sobre o arcabouço de governança. Eu diria que a lição aprendida, no nosso caso, é que esse arcabouço normativo, as políticas públicas, são realmente uma base muito importante para que possamos crescer, para conseguirmos avançar com essas iniciativas de dados em diversos países. E, além disso, contar com ferramentas, com insumos, fazer uso das tecnologias, para que possamos explorar os dados no seu nível máximo. E terceiro, a geração de capacidades. A capacitação é importante contarmos com essas capacidades instaladas para termos sustentabilidade nos projetos, para que as pessoas tenham
estejam preparadas para dar sustentabilidade aos projetos ao longo do tempo, não sejam apenas projetos pilotos, como você disse, mas que se transformem em uma realidade e tenham um impacto com o valor econômico social dos países. Thanks so much, Muito obrigado, Luísa, very comprehensive overview. por Really, I think esse panorama abrangente. Eu acho que você respondeu todas as perguntas que eu tinha no começo, mas eu acho que é of what we uma quite often ilustração muito interessante do que nós chamamos de iniciativas governamentais, onde se começam com informações, com abordagens sobre informação, depois você muda para um outro ambiente, onde você coloca dados governamentais, e agora vocês estão na onda seguinte, dados privados ou dados que não estejam totalmente abertos, mas são ainda valiosos. Então, nós precisamos encontrar novas maneiras de fazer encontrar a oferta e a procura, lagos de dados, etc. all of Qual a them, or diferença entre todos eles? Ou será que todos eles tentam alcançar o mesmo tipo de objetivo, que é atender à procura de uma maneira confiável? Bom, eu gostaria de passar à Coreia. Muito obrigado, Luísa. Eu acho que eu vou voltar a você nas perguntas e respostas. Nós ouvimos da Luísa uma boa ilustração de como passar de dados comuns para dados coletados para dados comuns. A Coreia sempre está na vanguarda, pensando na vanguarda, abrindo a sua agenda. Eu gostaria de saber como é que vocês abordam isso na Coreia. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Eu nem imagino que horas sejam na Coreia. Muito obrigado por estar conosco e também muito obrigado por sua paciência, por ser a última no painel aqui. Boa noite da Coreia. É meia-noite na Coreia. Bom dia em Washington. É um prazer compartilhar as políticas de dados coreanas e compartilhar alguns insights dos Estados Unidos, da Colômbia e da União Europeia. Eu gostaria de falar rapidamente sobre a Lei de Dados Abertos na Coreia, que começou em 2013, foi promulgado em 2013, e isso exige a publicação de dados abertos em formato aberto, associado a metadados, a conjuntos de metadados, e também publicações e atualização de um catálogo de dados abertos para todas as instituições, há cerca de 2.000 ministérios e governos locais, e a lei também torna obrigatório a todos esses órgãos públicos, esses 2.000 órgãos públicos, nomear chefes para essas agências, chefes de dados, que são responsáveis por liderar os conjuntos de dados e sua qualidade, vigiar sua qualidade. E a lei coreana também estabelece que todas as agências públicas desenvolvam uma estratégia nacional de dados abertos, bem como sua implantação. De acordo com essa lei de dados abertos, eu gostaria de falar dos órgãos de governança. Nós temos um que se chama Open Data Strategy Council, é um conselho que se reporta ao primeiro-ministro e também tem representantes do setor privado. Este conselho delibera e coordena todas as políticas governamentais implantadas. É uma parte muito importante desse órgão de governança, são os membros, 15 ministros, 15 representantes das principais cidades da Coreia. Então, na Coreia, nós temos duas estratégias principais. Esse é o Plano Master de Dados Abertos. O Conselho anuncia esse plano a cada 3 anos e também temos ministérios e órgãos locais que têm que apresentar seus planos de implantação ao Ministério de Segurança Interna, que é o principal órgão referente aos dados. Esse plano deve incluir como
as agências e os órgãos locais vão implantar essa visão, sua visão local e como isso se encaixa no plano federal ou no e nossa meta é bastante simples e direta, é garantir direito de acesso aos cidadãos a esses dados e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. E, evidentemente, no plano master de abertura de dados, nós temos uma série de iniciativas e nós podemos voltar a isso mais tarde na sessão de debates. Muito obrigado, Hao-Young. Uma pergunta. Eu achei que foi muito interessante ouvir a elaboração institucional da implantação de dados abertos. Eu acho que é uma pergunta também para a Luísa. Nós temos a Dominique aqui, que é a vice ou chefe de ciências de dados. Então, gostaria de saber como é que isso é feito na Coreia, também na Colômbia. Quem dirige, digamos assim, a estratégia de dados? Vocês têm um conselho, mas dentro desse conselho, quem está nesse conselho? E na Colômbia, quem estabelece a estratégia de dados? Foi interessante ouvir da Coreia que o conselho se reporta ao primeiro-ministro, o que é uma indicação da sua importância. Então, eu gostaria de saber como é que é o modelo institucional e também da Dominique, se é algo que vocês estão examinando também. Se você tiver tempo, talvez você possa, digamos, falar do seu papel, como isso difere do chefe de ciência de dados. Rian, bom, falando do Conselho Fiduciário de Conjuntos de Dados, esse conselho é responsável pela elaboração de um plano mestre trienal. Todos os ministérios, governos locais, etc., são responsáveis por seus próprios planos de implantação. Eles são obrigados a apresentar os seus planos locais ao Conselho Nacional todos os anos. E quem participa deste conselho? Os membros são cerca de 30 pessoas, 15 ministros e prefeitos das principais cidades e os outros vêm do setor privado. Super interessante, porque eu acho que um dos principais desafios na abertura de dados, em dados abertos, é digamos assim, é a dissociação que ocorre a níveis subnacionais e locais. É interessante ver que os níveis subnacionais estão representados aqui no Conselho também, né? Luísa, como as decisões são tomadas com relação a dados na Colômbia? Neste momento, precisamente porque o Ministério das Ciências de Informação e Comunicações é quem dirige a questão dos dados abertos. Já desde 2011, quando começou essa iniciativa. Neste momento, por causa do novo mapa, o Mapa Nacional de Infraestrutura de Dados, nós temos uma instância máxima que se criou através do decreto, que é o Coordenador Nacional de Dados. É uma nova instância que está no Comitê de Administração de Dados, com várias entidades, com o Departamento Nacional de Estatística, DNP, o Ministério de Tecnologias de Informação e Comunicação, e se planejou, na nova administração, criar uma Agência Nacional de Dados. Nós temos esta intenção, mas o Ministério das TICs, das Tecnologias de Informação e Comunicação, nós
temos CEOs, que são que implantam as iniciativas de dados abertos em cada província. E nós temos as redes nacional com as principais entidades de planejamento, estatística, etc. Somos nós que nos encarregamos da iniciativa de dados, mas está tudo sob o Ministério das Tecnologias de Informação e Comunicação. E o projeto piloto que fizemos, precisamente de Data Commons, foi feito em conjunto com o Departamento Nacional de Planejamento. Este foi um acordo que fizemos e, através da CAF, contratamos essa consultoria Oxford Insights, que nos apoiou na elaboração deste plano. Interessante ouvir que vai haver uma agência nacional de dados, o que sem dúvida vale a pena explorar em termos de competências, responsabilidades, etc., e como isso se compara ao que acontece em outros países. Dominique, você diria que a Agência Nacional de Dados existe nos Estados Unidos? Como você posiciona isso em seu mundo e qual é o papel do principal cientista de dados e o seu papel? E, Peter, uma pergunta a você. Corrija-me se estiver errado, mas na lei de governança de dados também é o chamado por um conselho de inovação de dados. Seria interessante também saber como isso é realizado. Bem, só houve 2 cientistas de dados, ou chefes de cientistas de dados. Existe o cientista e um vice. Mas eu acredito que o papel do principal cientista de dados, e esse papel existe na nossa política de ciência e tecnologia, o STP é o órgão que leva adiante ou que implanta essas políticas por todo o governo federal com base nas prioridades do governo. O Chief Data Scientist realmente é implantar uma cultura de dados no governo federal, estabelecendo os fundamentos para preencher lacunas em termos de competências, construir esses fundamentos, compartilhando o que já foi conseguido. Agora, nós também temos um outro mandato, é usar dados para conseguir igualdade em todo o governo federal, na maneira em que implantamos os nossos programas. Então, foco ligeiramente diferente, é mais dirigido para a administração, base nas prioridades da administração, mas nós estamos, digamos assim, construindo sobre a base já feita pelo primeiro cientista de dados e utilizando ferramentas e instituições e criando novas também. Por exemplo, nós temos uma série de programas para atrair talentos tecnológicos para o governo federal, com novas perspectivas. Por exemplo, o Núcleo Digital dos Estados Unidos, que é para cientistas, é nível de entrada para cientistas e tecnologistas. Nós temos também um programa de fellowship. Então, esses são mecanismos para atrair talentos para o governo federal. Mas, em termos de o que acontece internamente no governo federal, implantação dessas políticas e usando para fins de igualdade, nós temos digamos, um encarregado em cada agência para focar na infraestrutura e nas políticas de coleta, uso e compartilhamento de dados nessas agências ou órgãos do governo federal. E a Lei de Evidência, que foi promulgada em 2018, criou o Conselho para o Chief Data Officer, que pretende apoiar colaboração sistêmica para esses encarregados de dados que existem em cada agência. O que nós queremos fazer também é levar mudanças a nível subnacional. Então, nós temos governos estaduais criando também encarregados de dados em suas agências. Então, a colaboração e interação. Isso é apoiado também pelo setor privado para apoiar cultura de dados a nível subnacional. Então, por um lado, há uma política sistêmica
demonstrando o seu potencial, mas há também, digamos, algo que vai para os níveis subnacionais, algo que está acontecendo sistematicamente em todos os níveis de governo. E também estamos utilizando dólares de infraestrutura para catalisar essa mudança. Então, nós falamos de abrir dados privados. Esse é um grande desafio. Um dos desafios que nós temos é como abordar, por exemplo, a questão de apagões elétricos. É um problema sério. Há muitos desastres naturais ocorrendo no sul, em todo o país. Então, é preciso entender como ocorrem esses apagões, quem é impactado por eles. Nós não temos ainda uma visão, um quadro completo desses apagões, porque esses dados estão no setor privado. Então, nós estamos utilizando os dólares de infraestrutura que investimos na eletrificação também para catalisar o compromisso do setor privado para compartilhar seus dados sobre os apagões numa plataforma aberta que nós possamos usar para planejamento de contingências, etc. Muita coisa, enfim, está acontecendo. Excelente. Isto me lembra que, de qualquer maneira, uma política que serve para abrir os dados, que é ignorada, são dados referentes a compras, né? Eu acho que nós deveríamos alavancar dados de compras públicas e do setor privado também. Mas antes de eu passar a palavra ao Peter, eu tenho uma pergunta. No nosso trabalho, o que nós identificamos, e alguns de vocês sabem, é que, na realidade, é uma função que está faltando, que é a função entre o setor privado e o setor público, no que diz respeito ao acesso de dados no setor privado, porque isso exige, digamos, um conjunto sofisticado de competências para entender qual é a demanda, etc. Nós chamamos isso de Chief Data Steward. Eu gostaria de saber se na Coreia e na Colômbia, não sei se vocês têm essa figura, se vocês têm novas funções que têm que ser criadas a fim de facilitar. Nós vamos ouvir a prática daqui a pouco para facilitar a interação entre as pessoas que vão estar no próximo painel e o governo, porque o Chief Data Officer no governo trata de dados internos, né? São dados internos do governo. E o Chief Data Scientist também usa dados internos ou internamente. Então, será que vocês acham que é preciso haver uma outra função também, um novo quadro? Hien Jong e Luísa, deem-me sua opinião sobre isso. E Peter, nós temos o Conselho de Inovação de Dados na Europa, uma correção rápida também. Nossa equipe também facilita a interação com o exterior. Nós temos esse poder de convocação. Eu não digo que nós precisamos de uma nova função necessariamente. Nós precisamos disseminar a compreensão dos dados para todos os indivíduos que estão trabalhando nisso, especialistas. Nós precisamos desenvolver sua capacidade de dados e olhar para eles como práticos, digamos assim, de dados, ao invés de ter um novo papel separado. Por exemplo, o que o Chief Data Officer está querendo fazer na agência é propagar essa cultura de dados para todos, ajudando as pessoas a entender que tem um papel, mesmo que não tenha ferramentas ou competências de ciência de dados, eles têm uma experiência, um conhecimento, e nós queremos destravar esse conhecimento. Yang, Luísa, alguma reação? Vocês têm algum comentário a fazer? Vocês acham que é preciso criar um novo cargo, uma nova figura? Parece que não, né? Ou sim? Peter, eu acho que o que se quer que se faça em termos de abordagem regulatória para a inovação está sempre à frente. Nós
temos que ver onde, se as coisas não acontecerem onde as coisas acontecem, nada vai acontecer. Por exemplo, a União Europeia é tudo menos Bruxelas. Nós temos os Estados-membros, e se as coisas não acontecerem nos Estados-membros, as coisas não vão acontecer. Então, é preciso trazer os Estados-membros para ajudar a dirigir a política de dados na União Europeia, senão não vai funcionar na Europa. A Europa é vista como algo que impõe as coisas de cima para baixo, mas nós temos 25 anos de políticas de governo, etc. E se isso não for disseminado, não vai acontecer. É onde acontece o compartilhamento de informações, educação. Esses são o instrumento mais valioso, porque é onde as coisas vão acontecer no fim das contas. De qualquer maneira, quando as pessoas pensam a respeito de políticas de dados, se você passar mais de um dia pensando nisso, todo mundo vai chegar à mesma conclusão. Ou seja, não devemos superestimar a complexidade da tarefa, não devemos superestimar as dificuldades, porque muitas das coisas já são bem conhecidas e há uma maneira de pensar no Ocidente que, digamos, estreita o caminho. Nós devemos saber onde estão as melhores lições a aprender, colocar isso no papel e ir para frente. Eu acho que nós não devemos superestimar, não há tantos modelos assim. Talvez haja outros modelos em outros países, mas na nossa região do mundo há um caminho muito claro para a frente. A plateia, online. Eu não sei como nós podemos lidar com as perguntas que vêm online. Elas aparecem? Bom, o trabalho que vocês estão fazendo é muito importante, sem dúvida, mas eu fiquei curioso a respeito dos limites entre o papel do indivíduo, da cultura e o papel das políticas para destravar, digamos assim, ou fomentar o compartilhamento de dados. Eu gostaria de saber, quando vocês veem um catálogo de indivíduos abrindo dados, tudo bem, mas quando essa pessoa sai da agência ou deixa de exercer sua função, como isso é transmitido? Eu fiquei curioso vendo tantos data collaboratives. O cemitério de data collaboratives está cheio de culturas que foram perdidas numa transição ou políticas que foram perdidas. Então, como vocês veem a jornada a partir de indivíduos para a cultura, para a política e sustentabilidade? Pergunta fácil, né? Eu sou culpado deste crime pessoalmente. Em 2008, eu comecei a definir as iniciativas na Europa e esse tipo de coisas não funcionam se você não tiver um defensor, um paladino. Mas o que fazer quando esse paladino vai embora? Mas é uma responsabilidade que nós temos como profissionais, como no esporte, você tem que saber quando ir embora. Isso não é responsabilidade apenas do paladino. A coisa que nós aprendemos na comissão, tirar as coisas das mãos das pessoas que estão no topo para garantir que haja outras pessoas que cheguem. No meu caso específico, foi muito interessante, porque quando alguém assumiu, na realidade as coisas melhoraram. Então, isso também é o valor de movimentar as pessoas, fazê-las circular. Eu sei que no setor privado isso é diferente, né? Porque as regras se aplicam de maneira diferente, mas eu concordo com você. Há centenas, há dezenas de exemplos disso. Pergunta fácil, né?
Eu acho que investir intencionalmente no capital humano é fundamental e começar com os jovens, porque eles trazem uma perspectiva diferente, mas também você consegue treiná-los e fazê-los crescer dentro de uma política e uma cultura específicas da agência. Eu acho importante criar oportunidades para o pessoal de carreira liderar projetos no contexto de uma política específica, por exemplo, o plano de ação em prol da igualdade. Quem sabe se nós vamos ter um novo governo, os decretos executivos podem ser eliminados, mas para este governo, as agências vêm trabalhando para implantar os planos de ação em prol da igualdade por 4 anos, criando oportunidades para o pessoal de carreira liderar esse trabalho. Nós lhes damos oportunidades de treiná-los, e aí eles continuam a influenciar essas mudanças culturais à volta disso. Como eu disse antes, como eu mencionei antes, por exemplo, nós temos oportunidades limitadas no tempo, então você tem talento que entra e talento que vai embora. Com essa política de inovação, eles lideram políticas de inovação e depois vão embora. Então, é preciso ter uma maneira deliberada de garantir que essas inovações levem a mudanças sustentáveis na cultura e na maneira de executar as coisas. Eu acho que as agências estão trabalhando nisso agora. Okay, just a quick Hola. comment from Eh, Korea. Okay, go Um ahead. comentário da Coreia. Luísa. Lim, Lim, pode fazer uso da palavra, Luísa. Bem, desde Colombia creo que tenemos na Colômbia, nós temos algo muito importante, que é a questão da gestão de conhecimento. Eu acho que é importante que perdure no tempo, porque, de fato, as mudanças nos governos fazem com que toda essa quantidade de projetos e esforços seja perdida de conhecimento na medida em que vão mudando as administrações. Também com relação ao marco regulatório, a Colômbia se preocupou muito em gerar normas, etc. A normatividade faz com que esse tipo de projeto se mantenha ao longo do tempo, porque já tem um suporte normativo. Isso nos permitiu ter uma iniciativa de 10 anos, onde não há um orçamento alocado, apesar de termos mudado de governo 3 vezes. É muito importante vincular isso a projetos nacionais e territoriais. Neste momento, estamos desenvolvendo o Plano Nacional de nosso país. E a questão dos dados está em todos os lugares, justamente porque nos entregaram as linhas fundamentais que serão as prioridades do novo governo, e cada uma delas tem associados projetos de dados. E assim, eu acho que é muito importante para lhe dar sustentabilidade, para respaldá-los, são respaldados por esses marcos regulatórios que abarcam o longo prazo, e é preciso também trabalhar na gestão de conhecimento para que não se perca essa capacidade que vamos instalando ano após ano nas instituições. Agora a palavra para Lim. Um rápido comentário da Coreia. Como eu mencionei, a questão da continuidade do trabalho com dados no governo é fundamental. A lei coreana torna obrigatório para todos os ministérios, agências, ter 2 encarregados de dados para verificar as estatísticas de dados, verificar sua qualidade, e os recursos humanos são fundamentais para essa estratégia na Coreia. Nós estamos fazendo vários esforços para desenvolver competências, sobretudo para funcionários públicos. Nós estamos proporcionando uma série de
cursos para funcionários públicos, como, por exemplo, analisar, padronizar conjuntos de dados, e também para funcionários de alto nível encarregados de estatísticas de dados. Bem, nós temos uma pergunta do público. Parece que seria muito interessante fazer esse tipo de análise comparativa a respeito de como a competência está nos vários governos, como vocês desenvolvem capacidades entre funcionários públicos para se tornarem mais familiarizados com dados, né? Vocês usam, por exemplo, gente de fora? Como é que vocês fazem? Eu acho que é um tema interessante a se explorar. Natália, há algum interesse em passar o debate de propriedade dos dados para armazenamento dos dados? Uma pergunta muito parecida. Se pensarmos no uso equivocado, falta de uso, onde eu falaria de governança de dados. Quando falamos de governança de dados, a maioria dos regimes ainda focam muito na proteção de dados, não, na verdade, em governança ou administração de dados. Seja aquela parte que não é usada, é porque realmente não há incentivo de pensarmos em como podemos reger os dados de forma a criar valor, como gerenciar os dados de forma a contribuir também para o bem-estar da sociedade. E a questão é, precisamos sim de uma forma de governança de dados, além do que já temos, quando falamos de dados abertos, para pensarmos em reusar os dados de forma responsável. É uma excelente pergunta, muitíssimo obrigada. Realmente, ponto muito interessante, não é? Que rumo vamos tomar? Eu diria que nós devemos seguir pensando sobre essa questão no governo federal, mas existe um programa que vem realmente fazendo muitas coisas, se chama The Opportunity Project, o programa que é coordenado pela agência e, na verdade, promove as formas de responder a certos problemas, como sociedade civil, comunidade, e incentiva, assim, o uso de dados existentes. Dados que não são usados são subutilizados, e parte desse processo consiste no seguinte: quando a equipe de tecnologia responde a essas declarações, a esses problemas, existem já dados, é feita uma curadoria de dados, e os administradores dos dados devem ser identificados para apoiarem as pessoas no uso desses dados. Então, é a equipe de tecnologia que realmente se ocupa disso. Pode demonstrar as possibilidades e encontrar formas de incentivarmos a governança de dados. É uma maneira realmente de promover esta agenda. Eu gostaria de dar um exemplo. Nos últimos 10 anos na Europa, temos falado sobre dados nos carros. Você compra um carro, ele vem com vários sensores, tem a conectividade e os dados são enviados para algum lugar. 10 anos de discussões, de brigas, sem nenhum resultado. Porque, claro, para valor, existem as pessoas que vão ter interesse em capturar aquele valor. Pessoas que poderão realmente ganhar dinheiro com aquilo. Eu fico um pouco cético com relação a esse chamado ao bom comportamento, a boa conduta. Isso não acontece quando o dinheiro está envolvido. Somente regras e contratos realmente funcionam. 10 anos já de briga. Por um lado, temos a indústria automotiva, temos as organizações de difusão de dados dos cidadãos, as organizações de consumidores e sociedade civil e os governos, que também têm interesse em dados. Pensem, portanto, nos carros. Os carros e previsão de dados são incríveis, capturam a temperatura, capturam a chuva, automaticamente os meteorologistas poderiam realmente se beneficiar muito disso. Não aconteceu, pelo menos nos últimos 10 anos. Espero que com a lei europeia de dados possamos sim aprovar algumas regras básicas para que pelo menos tenhamos clareza de quem
será o proprietário dos dados? Quem deve conceder permissão? A quem? Não é para o uso dos dados. É um caso simples que nos indica que sempre será assim. Em qualquer caso, vamos pensar na fabricação de dados, né? Mesma coisa. Os dados no setor de manufatura. É preciso estabelecer regras para todos os mercados. E temos algumas reações aqui. É interessante você comentar, sim, a previsão do tempo, porque no primeiro encontro que tivemos sobre Data Collaborative, falamos justamente sobre este ponto com o NOAA, porque eles temem que a sua posição como principal agência de satélite seria erradicada agora com todos os novos sensores que estão surgindo, como os que existem hoje em carros, e aos quais eles não têm acesso. Assim, realmente é um diálogo que vem acontecendo há muito tempo. Quando falamos de previsão meteorológica, ainda precisamos de muitas soluções. Eu tenho algumas perguntas. Gostaria de perguntar para a Luísa quais foram as lições aprendidas e resultados do piloto, qual você falou, e também, ainda neste sentido, em relação ao que o Peter falou, sei que você tem também o escritório de orçamento que está envolvido nesse processo. Eu sei que eu tenho a pergunta e a resposta, mas como é possível financiar estas iniciativas? E devemos, além dos pilotos, ter iniciativas rentáveis, e para isso são precisos recursos, financiamento. Temos as pessoas que criam os planos de ação, que, claro, identificam quais serão as necessidades, e nem sempre são as pessoas responsáveis pelo orçamento. Então, como lidar com isso para ir além dos pilotos? Sim, é mais viável obter recursos para o piloto, mas queremos ter continuidade. Acho que também pode ser uma pergunta para o Hye-Young, não é? Para Luísa, Hye-Young e Peter. Luísa, pode começar, por favor, enquanto todos pensam nas perguntas seguintes. Lições aprendidas, por favor. Luísa, muito bem. Bem, no nosso caso, neste projeto, como no caso de qualquer projeto de piloto de compartilhamento de dados, o ponto de partida é ter clareza sobre a necessidade comum e precisamos solucionar. O que eu pretendo solucionar, o que eu pretendo atender com este mecanismo, assim como os papéis e responsabilidades devem ser claramente definidos. Estes mecanismos realmente têm esse propósito para, então, falarmos de compartilhamento de dados e qual será a finalidade desse processo para atingirmos o resultado bem-sucedido, definir também o mecanismo mais apropriado para tal fim, pois, como vimos, existem diversos tipos de mecanismos, marketplace, data commons, etc. Então, dependerá da necessidade, problemas a serem solucionados, os atores envolvidos, e foi assim como o nosso consultor nos orientou e disse, bom, este é o caminho que vocês devem tomar e devem adotar estes mecanismos. Na Colômbia, os atores precisam, portanto, trocar esses dados para construir indicadores de risco de mercado financeiro, climático, sanitários, e aqui a articulação de todos os atores interessados foi muito importante. Porque, como eu disse, não apenas do setor público, são atores também que são parceiros do setor agro. Então, conseguirmos ter essa articulação contribuiu muito para o sucesso do projeto. A ideia não é limitar apenas ao setor público, é envolver também o setor privado, para que compartilhe dados e esses dados agropecuários possam ser usados por todos. Também é importante a possibilidade de atrair novos atores, mapear todos os atores relevantes desse Data Commons para também contribuírem, né, com esse processo. Muito importante também que isso seja liderado, bom, no caso foi o Ministério da Agricultura, que é a entidade de referência no assunto, então precisamos de uma entidade que lidere o processo. Temos que ir além dos projetos pilotos, queremos que esse futuro se transforme em uma realidade, além do projeto piloto, seja um projeto real. Somente será possível
se tivermos a liderança, a coordenação do responsável da área. No caso, foi o Ministério da Agricultura. Nós hoje temos o portal de dados abertos. Esta atividade, então, estaria em um microsite, digamos, onde estará disponível o piloto, pessoas poderão trocar dados, compartilhar dados, e é importante sabermos qual é a estrutura necessária, sim, para esses pilotos. E ter a capacidade instalada também na entidade responsável por liderar o processo. Just as a follow-up question, so is the data Sim, common? uma outra pergunta. O Data Commons, eu tenho 2 minutos, e depois os panelistas terão 2 minutos para responder. O Data Commons hoje realmente é algo concreto, é algo real, só para entender que vai ser gerenciado pelo Ministério da Agricultura, é isso? Como que nós devemos entender isso? Luisa, lo que quería decir Estefan es confirmar que el Ministerio de Agricultura Sim, va a Luísa, a pergunta é para você. Será o Ministério da Cultura que vai administrar o Data Commons? Isso já está definido? Ou será o Ministério de Tecnologia? Bom, por enquanto, é o Ministério da Agricultura, sim, que vai administrar o Data Commons, mas realmente, em termos de governança, definimos claramente quais serão os outros atores que também começarão a compartilhar seus dados, integrá-los com o Data Commons. Quais serão os papéis e responsabilidades de cada um, com plano de trabalho bem definido para esse modelo de compartilhamento. Por enquanto, será assim o Ministério da Agricultura, o responsável pelo Data Commons. Great. So why don't we go to Muito bem, agora então poderemos fazer as considerações finais, respondendo à pergunta do Arturo. Como poderemos nos manter ativos daqui em diante? Vamos então passar por todos. Dominic, você gostaria de começar com estas reflexões? Vai ser interessante, porque no próximo painel falaremos de mecanismos de financiamento para a Data Trust. Um aspecto ignorado, como eu costumo dizer, mas crucial, não é? Para que as coisas continuem avançando. Dominic, será realmente muito importante ouvir a sua opinião. É uma parte crítica, realmente, do processo, pois, como sabemos, as agências têm suas missões, seus programas e suas limitações também. Então, essa estratégia de dados federais para 10 anos, do 3º ao 5º ano, vamos nos concentrar basicamente em identificar orçamento, estimar custos e usaremos esses insumos para criar o nosso plano, porque será importante para termos novos sistemas, interoperabilidade, capital humano, uma parte crítica da estratégia federal de dados que será implementada e nós iremos financiar essa estratégia prioritariamente, nosso orçamento, e manter também as comunidades a par de todos os mecanismos disponíveis para compartilhamento, formal e informalmente. Temos diversos conselhos, comitês, Comitê Federal, dados, temos também diversos comitês em diferentes níveis que devem trabalhar juntos, cooperar e assim poderemos avançar neste quesito. Muito importante. E eu sei que tenho mais uma pergunta, se vocês me permitirem. O cientista, o diretor, cientista de dados também tem que fazer esse esforço de documentar os dados, não é? Isso tem um valor também muito importante. Fui levado a considerar o potencial impacto, não é, da lei de dados e depois surgiu a pergunta, bem, como justificar, portanto, uma regulação, uma regulamentação e o que isso significa em termos de investimento também. Claro, sinceramente, nós sabemos que a metodologia não foi tão robusta, né?
tentávamos adivinhar qual seria esse valor em alguns casos. Então, eu gostaria de saber se é o papel do cientista de dados, fazer essa proposta de valor, apresentar a proposta de valor, como que vocês também fazem com a infraestrutura. Com os dados, vocês terão mais eficiência nisso e naquilo, mais retorno sobre investimento, menos desperdício. É isso, você já disse tudo. Sim, nosso papel também é demonstrar todos esses pontos e sempre também mostrar que é algo que é factível, que pode ser feito em diferentes áreas também. Temos também subcomitês bem trabalhando para usar as evidências e demonstrar os possíveis resultados. Implementar, não é, essas abordagens e mostrar o valor disso para a população, mostrar a eficiência dos programas e como vamos administrar esses processos. Uma pergunta muito interessante, você certamente sabe responder melhor do que eu. Mas eu diria o seguinte, temos muitas iniciativas em inovação, sabemos que é muito importante para as indústrias. Trabalhamos com um fabricante de carros na Europa, uma empresa, eles tinham uma empresa que gerenciava todos os dados, eles já não queriam manter esse sistema, queriam usar a nuvem, adotar novos sistemas de armazenagem de dados. Trabalhamos nesse setor para desenvolver a tecnologia que já existia, na verdade. Foi uma questão de levar a tecnologia para uma nova indústria, um novo setor, que é o que nós fazemos. E aí depois tem o processo de padronização, então usamos nossos conhecimentos para isso. No final, foi um caso mais simples. Eu tenho outro caso, por exemplo, quando os governos são obrigados por lei a publicar dados, a divulgar qual é o orçamento anual, etc. E uma questão interessante que surge é, 20 anos depois, já trabalhamos muito com a cidade de Viena, por exemplo, nós já estamos cansados. As pessoas falam, estamos cansados de pagar dinheiro por algo que deveria custar quase zero no orçamento, e todos dizem, bom, usar a nuvem é mais barato. Eu não concordo, é muito caro, é incrivelmente caro para uma cidade. Se seus dados públicos tiverem que serem armazenados na nuvem, você vai ter que investir milhões no seu orçamento ali. E eles estão realmente tentando encontrar a forma de reduzir os custos recorrentes, claro, os custos operacionais, hospedagem e também de licenciamento. Vocês realmente devem imaginar que o código aberto, os dados abertos, não chegarão do dia para a noite. Não é sustentável, porque temos as estruturas que ainda não existem para isso. Temos que também desenvolver isso. E temos já muitas coisas que aconteceram, que não deram certo. Apoiamos muitas iniciativas no setor da cultura no momento, mas no setor da cultura temos diversas iniciativas, uma atrás da outra, que nós financiamos, sem atingir o ponto de sustentabilidade. Já há 25 anos, não são críticas, estou apenas aqui compartilhando. Mas existem diversas iniciativas que devem continuar avançando, não sei por quanto tempo. Bom, talvez então, agora as últimas considerações com relação aos comentários do Peter. Em sua função no governo atual, você diria que há sim essa clareza em termos de do custo dos dados, qual seria o custo que os dados representam, quais são os mecanismos de alocação de recursos para esta área, num contexto também onde você teria clareza, estes são os custos vinculados a criar essas estruturas, nós precisamos destes recursos, então com base em minha experiência, nessa avaliação de impacto, não há ainda uma prestação de contas com relação aos dados, para entendermos o seu custo, né? Não há, digamos, um sistema contábil para acompanhar isso. Como que é isso na Coreia? Bem, no caso da Coreia, eu diria que eu poderia compartilhar aqui o financiamento para processos de dados abertos funciona da seguinte forma. Damos oportunidade para o setor privado também participar desenvolvendo serviços e nossa legislação
determina que o governo ainda não pode desenvolver serviços de internet ou aplicações, se o setor privado já estiver preparado para isso. Há exceções, claro, por exemplo, quando falamos de segurança nacional, desastres, respostas de emergência, como o Covid-19. O governo, no caso, sim, desenvolveu serviços relacionados, mas em outros casos, não podemos fazer isso. Assim, damos mais oportunidades ao setor privado de ter sustentabilidade no setor de serviços, pois o setor privado é realmente o principal impulsor para termos um ecossistema sustentável. Tem a intervenção do governo nesse espaço. Portanto, o desafio hoje é ter maior colaboração com o setor privado com relação a dados abertos também. Bem, agora então teremos que concluir esta parte do nosso encontro. Foi muito interessante esta sessão. Muito obrigada, Luísa, Renhong, por estarem conosco. E, Luísa e Renhong remotamente e aqui com os nossos participantes presenciais. Foi uma discussão muito rica, muito interessante. No final das contas, sabemos que as soluções e os desafios andam lado a lado. E agora, então, preparamos já aqui o cenário para o próximo painel, que vai aprofundar um pouco mais a discussão. Como fazer tudo isso na prática, como é feita